Shalom. Desejo uma boa tarde a todos. Agora são 15 horas e 32 minutos. Passei a manhã toda, escrevendo, buscando textos. E vamos falar hoje a respeito, dos redimidos, aqueles que serão ressuscitados ou transformados, como diz Shaul, aqueles que estiverem vivos no momento, do retorno do Mashiach. Onde eles irão? Para onde eles irão? O que eles irão fazer? Existe uma série, de controvérsias sobre isso. Existe uma série de ditos, a respeito disso. Mas na verdade, muito pouco do que se diz condiz com o que a palavra fala. Então nós vamos estar tentando mostrar, o que diz a palavra de Yahu a esse respeito. Eu acho que muita gente ainda busca isso, mas não entendeu ainda. Então nós vamos procurar ser o mais, vamos dizer, simples possível, e nos apegando ao que a palavra diz, e não aquilo que nós aprendemos nas seitas por aí, ok? Então façamos uma oração. Pai, Criador eterno Yahu, nos achegamos até Ti para Te agradecer por mais uma vez estarmos aqui com palavras, da Sua palavra, para passá-las para aqueles que gostam, para aqueles que querem, para aqueles que foram chamados por Ti para aprenderem e que sabem que é necessário estudar, que sabem que é necessário ter, uma direção a seguir, e essa direção é dada por aqueles que Tu envia para falarem sobre a palavra, para explicarem sobre a palavra, até que no milênio todos venhamos a ter pleno conhecimento. Em nome de Yahushua HaMashiach lhe agradeço, que assim seja. Bom, então vamos lá, meus irmãos. Vamos para o início. Os redimidos passarão o milênio onde? Essa apostila eu vou entregá-la assim que eu fizer a parte 2, tá? Que será amanhã. Vamos começar lendo, Apocalipse, do capítulo 20, versículos de 1 ao 7, ok? E diz assim: E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos. E depois importa que seja solto por um pouco de tempo. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles. E foi-lhe dado o poder de julgar, e vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Yahushua, e pela palavra de Yahu, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal em suas testas, nem em suas mãos. E viveram e reinaram com Hamashiach durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Yahu e do Mashiach, e reinarão com ele 1000 anos. E acabando-se os 1000 anos, Hassatã será solto da sua prisão. Bom, a primeira coisa que nós notamos aqui é que isso só vai acontecer quando Hamashiach retornar, que é a ressurreição, etc, etc, etc. Notamos também que essa ressurreição será para aqueles que morreram cumprindo a palavra de Yahu, tendo o testemunho, de Yahushua, estejam mortos, serão ressurretos,
se estiverem vivos, serão, como diz Shaul, num piscar de olhos, transformados, adquirindo assim um corpo incorruptível. Ou seja, o mesmo corpo que Hamashia recebeu ao ser ressuscitado. Um corpo eterno, um corpo que não terá doenças, um corpo que não terá problemas, um corpo que viverá eternamente. Então, a primeira ressurreição é essa. A segunda ressurreição será daqueles que não creram, daqueles que não praticaram, daqueles que não foram chamados por Yahu. Em nenhuma época de todo o tempo que a humanidade existe. Vamos prosseguir. Então, como eu disse no início, existe uma grande confusão quando se fala do milênio. Várias teorias são criadas pelas mais diversas religiões, principalmente pelas seitas cristãs. Nós procuraremos aqui verificar o que as Escrituras dizem a esse respeito, sem nos deixar levar por nenhuma obra da imaginação humana, criada pela fusão de vários mitos e crenças pagãos. Eu procurarei ser o mais simples possível e demonstrar o que direi com passagens das Escrituras. Tá? Então seria interessante realmente amanhã, quando eu passar a apostila, cada um de vocês baixarem ela para poderem reler os textos junto com a apostila, para que isso fique gravado, para que isso fique bem entendido. Nós sabemos que, assim como outros temas da palavra de Yahu, o do milênio é um dos que causam grande polêmica, entre aquelas pessoas que se interessam no estudo e interpretação das Escrituras. Tanto é assim que existem diferentes correntes de crenças a esse respeito. Uns creem que não haverá nunca um reino de 1000 anos aqui na Terra. Outros dizem que antes dos 1000 anos, Hamashia regressará à Terra para levar a sua igreja para o céu, onde estará unido com ela. Dizem que serão as bodas do Cordeiro, o casamento do Cordeiro com a igreja, quer dizer, tem todo tipo de invenção. Outros, mais, creem que até depois de um tempo, com o milênio já ocorrendo, ocorrerá a ressurreição de todos os justos e a união de Cristo com a sua igreja. Quer dizer, são muitos modos de pensar. Eu estou pegando aqui os principais, os mais conhecidos, mas tem outros ainda que eu conheço. Mas o que é que dizem, na realidade, as Escrituras Sagradas? Por exemplo, um outro que eu conheço é que o Mashiach vem, ele faz a ressurreição dos mortos, a transformação dos que estiverem vivos, os leva para o céu, passa com eles lá 1000 anos enquanto a terra é queimada, e depois eles voltam dentro da Nova Jerusalém. Quer dizer, isso é uma visão tacanha, uma visão de quem só leu o Apocalipse no capítulo 20 até o versículo 7. Porque senão ele vai ver que tem uma segunda ressurreição. Bom, em primeiro lugar a gente tem que entender o que quer dizer milênio. Porque nós sabemos que o termo milênio não se encontra literalmente na palavra de Yahu, mas se encontra a frase 1000 anos, que significa o mesmo. Claro, 1000 anos é um milênio. Essa frase a encontramos no livro de Apocalipse, no capítulo 20. E é por causa dessa frase, 1000 anos, que se tem baseado para a formulação de diferentes formas de pensamento ou ensinos com respeito ao final dos tempos. Que, na verdade, o início do milênio não é o final dos tempos. O final dos tempos começa em Apocalipse 21. Final dos tempos significa que não haverá mais tempo, porque estaremos na eternidade. Então, de acordo com os escritos de Apocalipse, os 1000 anos são o período de tempo em que, primeiro, o dragão, Hassatan, permanecerá preso no abismo, para que não engane as nações.
Isso nós encontramos no versículo 3 e 4 do capítulo 20. Os ressuscitados e os transformados por Yahushua HaMashiach o ajudarão no reinado, né, estarão reinando junto com ele sobre toda a terra. Apocalipse 24. Terceiro, é o tempo que separa a primeira ressurreição da segunda. A daqueles que adoraram a besta e dos outros, né, os mortos. No término desse tempo, o dragão, Hassatan, quer dizer, passado 1000 anos, né, ele preso, como nós vimos, ele será solto de sua prisão, para desencaminhar todas as nações. Aí receberá então o seu castigo final, que nós vemos a partir do versículo 7, que diz assim: e acabando os 1000 anos, Hassatan será solto da sua prisão, e sairá a enganar todas as nações, que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para os ajuntar em batalha. E subiram sobre a largura da terra, e cercaram o arraial dos santos, e a cidade amada. E de Ru desceu fogo do céu, e os devorou. Aqui é uma outra confusão muito grande também, né? Porque as pessoas dizem que Gog e Magog é o Armagedon. Não, isso vai ocorrer 1000 anos depois do Armagedon, no mínimo. Porque nós não sabemos quanto tempo depois que acaba os 1000 anos, né, Satanás irá levar para juntar essa multidão, como está escrito aqui, que subiram sobre a largura da terra, quer dizer, muita gente, né? E tudo isso levará o mundo, né? Ou seja, a segunda ressurreição, onde então haverá o juízo do grande trono branco. Isso no versículo 11 de Apocalipse 20, nós vemos que diz: e lançou-o no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que não mais engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. Ok? Bom, então nós podemos ver até aqui o que significa o milênio. Ou seja, é basicamente este período, né, que é reservado para o reino de Yahushua HaMashiach sobre toda a terra, quando ele estará então regenerando tudo e lutando contra todos os inimigos de Yahuwah, junto com os seus ressuscitados e transformados. Por isso que a expressão 1000 anos se encontra somente no livro de Apocalipse. O tema do reino do Mashiach pode ser encontrado repetidamente através de toda a Escritura. E é um dos grandes temas da palavra, um tema central. Só que o tempo específico de sua duração é encontrado unicamente em Apocalipse. Vamos falar de algumas profecias, né, acerca do reino de 1000 anos. Por exemplo, o patriarca, né, e profeta Jacó, foi quem falou deste reino, ao demonstrar a Yahudá de quem viria o reino entre os seus irmãos, o qual duraria até a vinda de Siló, o enviado, a quem se juntariam as nações. Quer ver? Vamos ler lá em Bereshit, Gênesis, capítulo 49, versículos 1 e depois do 8 ao 10. Então, versículo 1. Depois chamou Jacó aos seus filhos e disse: ajuntai-vos e anunciar-vos-ei o que há de acontecer nos dias vindouros. Ou seja, ele ia profetizar a respeito do que iria acontecer no futuro. Agora vamos ler do 8 ao 10. E Yahudá, a ti te louvarão os teus irmãos. A tua mão será sobre o pescoço dos teus inimigos. Os filhos de teu pai a ti se inclinarão. Yahudá é um leãozinho. Da presa subiste. Filho meu, encurva-se e deita-se como um leão, e como um leão velho. Quem despertará? O cetro não se arredará de Yahudá, nem o legislador dentre seus pés,
até que venha Siló, e a ele congregarão os povos. Então esse reinado de Arudá começou com David, de cuja descendência viria o Machia, segundo a carne. David recebeu uma promessa de Arru, um reino estabelecido, a proteção divina. Um de seus filhos receberia um reino eterno. Em 1 de Crônicas 17, 11 ao 14, nós lemos assim: E há de ser que, quando forem cumpridos os teus dias, para ires a teus pais, suscitarei a tua descendência depois de ti, um dos teus filhos, e estabelecerei o seu reino. Este me edificará a casa, e eu confirmarei o seu trono para sempre. E eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. E a minha benignidade não retirarei dele, como a tirei daquele que foi antes de ti, falando de Saul, né? Mas o confirmarei na minha casa e no meu reino para sempre, e o seu trono será firme para sempre. Então, o que acontece? Aí nós vemos que Hu estava confirmando, né, a David, né, a profecia dita por Yaakov. Concordam? Dando-lhe uma perspectiva mais ampla do que seria aquilo lá. Então, é uma coisa assim impressionante, porque quando nós lemos na palavra, embora nós sabemos que tem muita controvérsia, mas a respeito, né, de quando foi dito a Maria, né, que ela iria ser a mãe, né, de Yahushua, lhe anunciou, né, que ele seria chamado o Machia de Yahu, mas lhe seria dado o trono de David, seu pai, para reinar sobre toda a casa de Ashuru para sempre, pois ele era filho de David, ou seja, descendente, né? José, o pai dele, era da tribo de Arudá, descendência de David. Deixa eu ver aqui uma coisa. Eu vou parar por aqui e continuar, tá? Então nós vemos até aqui que por toda a palavra, né, observe que desde Gênesis 3,15 existiram pessoas, descendentes da mulher, que vieram aguardando a vinda de Hamashiach. E sempre o aguardaram, né, a partir de Jacó, principalmente quando ele profetiza a respeito de Arudá, né, sempre o aguardaram como sendo um rei que iria libertar Ashuru, iria unir todas as tribos novamente e iria reinar durante 1000 anos para regenerar tudo aquilo que a humanidade estragou na Terra. Iria lutar também contra os inimigos de Yahu. Como nós vimos, né, pela palavra, este reino é um reino que vai persistir, tá, durante 1000 anos. Nós temos que entender também que quando nós falamos do reino, nós temos que entender que é uma daquelas coisas, né, que nós lemos. Deixa eu achar aqui. Aqui, ó. Nós vemos o seguinte, que em seu tempo, né,
O rei Davi, ele não somente submeteu os seus oponentes dentro de Ashuru, né, confirmando o seu reino sobre as 12 tribos, né, que na verdade são 13, né, mas tudo bem, do povo de Ashuru. Davi construiu um reino forte e poderoso. Para vocês terem uma ideia, né, eles foram escravos no Egito e na época de Davi até o Egito lhe pagou tributos. Então todo esse poderio, né, foi como uma figura do que no futuro faria o seu descendente. Esse que reinará na casa de Jacó para sempre. E que é chamado de Davi. A Escritura diz lá em Yeshayahu, Isaías, né, 2, de 1 a 4, o seguinte: palavra que viu Yeshayahu, Isaías, filho de Amós, a respeito de Arudá e de Jerusalém. E acontecerá que nos últimos dias que se firmará o monte da casa de Ahu no cume dos montes e se elevará por cima dos outeiros, e concorrerão a ele todas as nações. E irão muitos povos e dirão: vinde, subamos ao monte de Ahu, a casa de Hu, de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos nas suas veredas. Porque de Sião sairá a lei e de Jerusalém a palavra de Ahu. E ele julgará entre as nações e repreenderá a muitos povos. E estes converterão as suas espadas em enxadões e as suas lanças em foices. E uma nação não levantará espada contra outra nação. Não aprenderão mais a guerrear. Então aqui nós vemos a profecia, né, de Isaías. É interessante notar que Miqueias, ele também fala dessa profecia nos mesmos moldes, né? Em Miqueias, capítulo 4, versículos de 1 a 3. Diz assim: mas nos últimos dias acontecerá que o monte da casa de Ahu será estabelecido no cume dos montes, e se elevará sobre os outeiros, e eles afluirão os povos. E a ele afluirão os povos. E irão muitas nações e dirão: vinde e subamos ao monte de Ahu, e à casa do Hu de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos, e andemos pelas suas veredas. Porque de Tizion sairá a lei, e de Jerusalém a palavra de Ahu. E julgará entre muitos povos e castigará nações, poderosas e longínquas. E converterão as suas espadas em paz, e as suas lanças em foices. Uma nação não levantará a espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. São as mesmas palavras, talvez uma ou outra, né, modificada, mas que dizem a mesma coisa. E é a essas profecias, né, que se referia os Talmidim de Yahushua, né, quando lhe perguntaram, naquele momento antes dele, né, ser levado para a eternidade, se ele restauraria o reino de Ashuru naquele tempo. Nós vemos lá em Atos, no capítulo 1, versículo 6, que diz assim: aqueles, pois, que se haviam reunido perguntaram-lhe, dizendo: Yahushua, restaurarás tu neste tempo o reino em Ashuru? Nós temos que observar que ele não negou isso, ou tal restauração. Ele negou que seria naquele momento. A negativa dele foi dita assim: que não poderia revelar aquilo que Ahu havia mantido oculto debaixo da sua própria potestade. Porém, se nós pegarmos todo o contexto do plano de Ahu, que está contido em toda a sua palavra, nós sabemos que Yahushua será rei sobre toda a terra, conforme nós vemos em Daniel, capítulo 7, versículo 13 e 14. Com ele, o povo dos santos do Altíssimo tomará o poder,
Daniel, versículo 27. Isso é o que lemos também em Apocalipse, também nos capítulos 2, 26, 27, no capítulo 3, 21, no capítulo 5, 10. A seu tempo, nós temos que entender, Yahushua, o Mashiach de Yahu, né, da descendência carnal de David, será rei dos reis e senhor dos senhores. Isso está em Apocalipse 19, 16. Porque todos os reis da terra, todos os redimidos pelo sangue do Mashiach, governarão sobre a terra, sobre a potestade do grande rei. Todos esses senhores servirão a Yahu, que os resgatou do pecado, terão a incumbência de governar as nações e ensiná-las. Esse grande reino, de acordo, né, com as Escrituras, terá uma duração de 1000 anos. Então, isto é o que no contexto da palavra de Yahu e pelos filhos de Yahu é chamado o milênio. Haverá continuação amanhã, a segunda parte. Eu espero que tenha sido bem claro essa introdução. Nós iremos nos aprofundar mais um pouco sobre esse assunto. São 15h59. Agora eu vou renderizar, juntar os dois filmes, colocar no YouTube e então passarei o link. Hoje sem o link da apostila. Eu quero mandá-la inteira. Mas vocês já poderão assistir ao vídeo ainda hoje. Desejo a Shalom de Yahushua HaMashiach a todos. Desejo que o entendimento de todos possam ser edificados com esse estudo. E que de uma vez por todas, né, entendamos, ninguém vai para o céu. Ok? Então, Shalom, Shalom. Tenham uma ótima tarde, uma ótima noite. Beijo na testa e no coração. Fui.